10h08, estamos de volta com Liberdade de Opinião e agora a gente traz mais um assunto bem relevante para, na sequência, ouvir opiniões de Boris Casoy e de Fernando Mollica. Durante um discurso para o parlamento britânico, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu o aumento de sanções contra a Rússia e proteção do céu ucraniano. Ele ainda pediu para a Rússia ser considerada um país terrorista. Vamos ouvir. Por favor, aumente a pressão das sanções contra este país. E, por favor, reconheça aquele país como um Estado terrorista e garanta que os nossos céus ucranianos estejam a salvo. Por favor. Faça o que precisa ser feito e aquilo que for estipulado pela grandeza de seu país. Todo o melhor para a Ucrânia e para o Reino Unido. Mais uma imagem marcante, Zelensky aplaudido de pé pelo parlamento do Reino Unido. Lembrando que o parlamento da União Europeia também o aplaudiu de pé durante o encontro com Ursula von der Leyen, a chefe, a líder da União Europeia, foi uma das que ficaram de pé para Zelensky. E o presidente ucraniano disse que os ucranianos não desistirão e não perderão a guerra. Ao mesmo tempo, o presidente, em entrevista à rede americana ABC, disse ter moderado a sua posição pela adesão da Ucrânia à OTAN. Em um outro gesto de abertura às exigências russas, ele também admitiu estar aberto ao diálogo em relação aos estados separatistas no leste ucraniano. Vamos então agora ao vivo, às 10h10, para as opiniões. O que esperar depois dessa sinalização de abertura ao diálogo por parte do presidente ucraniano? Essa é a pergunta. Boris Casoy. Essa informação está mal posta porque, aparentemente, ele teria dito numa entrevista que estaria disposto a rediscutir uma série de exigências da Rússia, inclusive essas das áreas separatistas, inclusive a participação da Ucrânia na OTAN, uma série de coisas, e posteriormente, num discurso, ele voltou a falar em vitória, nesse discurso que nós vimos, que é posterior à entrevista. Então, isso ficou estranho e eu não tenho elementos e condições de fazer um julgamento, mas o fato é de que essas aparentes propostas no noticiário não progrediram. Ele continua, a última posição dele é essa posição de concitar o povo à vitória, dizer que a Ucrânia vai ganhar. Ele não pode falar outra coisa. Claro que a Ucrânia não vai ganhar, a Rússia é uma potência, tem ainda muito equipamento pesado que ela não utiliza porque vai atingir mais gravemente ainda civis, mas se precisar e quando precisar, vai se utilizar disso. Me preocupa o que vai acontecer com Zelensky depois do final dessa guerra. Nenhuma guerra durou a vida inteira, quer dizer, esse nó, de alguma maneira, vai ter que ser desfeito, e eu tenho a impressão que a grande vítima vai ser esse presidente que resistiu de maneira heróica à força russa e impôs pesadas perdas aos russos. Inclusive, coloca em dúvida a qualidade de combate dos russos e o equipamento russo, especialmente a Força Aérea. Isso o Putin não vai perdoar. Me parece que não há, me parece, eu não posso afirmar isso com toda certeza, que não há um amadurecimento ainda de lado a lado para que haja uma negociação que possa levar
a paz. E eu acho improvável que a Ucrânia entregue tudo, entregue mais território, muito mais território, algum território é possível, e entregue o seu presidente, não deixe de participar da União Europeia e não deixe de participar da OTAN. Aí a Ucrânia vira um país pária, um país totalmente vassalo da Rússia. O que se debate, aparentemente, é essa presença da OTAN na Ucrânia, a presença da OTAN e da União Europeia. Na verdade, desconfia-se e muito, existe um plano de reerguer, em que prazo não se sabe, o Império Russo, o Império Antigo dos Tsares, que depois foi a União Soviética e agora se desmanchou em vários países que, em pânico, olhando pelo retrovisor, olhando a história, sabem que a Rússia cobiça os seus territórios e gostaria de abraçar esses países. Agora, para onde isso caminha? Quais serão as negociações? Em que fase nós estamos? Fica difícil neste momento de ter certeza. O fato é que a Rússia quer sufocar, neste momento, a Ucrânia atacando Kiev e sufocando e não permitindo as saídas para o mar da Ucrânia. E com isso tentar fazer com que o país faça uma negociação bem submisso, de joelhos, perante o ditador Putin. É isso. Obrigada, Boris. Até daqui a pouco.